Se você parar para pensar, dificilmente um fã de esporte consegue conhecer a fundo a personalidade de um indivíduo, especialmente nos grandes esportes coletivos. Seus contratos milionários já foram assinados, então eles não precisam se promover tanto. No MMA ao contrário, uma vez que só personagens cativantes atraem o público em geral, e com incontáveis entrevistas e podcasts para participar, dá para se ter uma ideia boa da personalidade de cada lutador, mas ainda assim, seja pelo estresse de ser o centro das atenções, pela tentativa de dramatizar ou simplesmente pela honestidade brutal, lutadores como qualquer outra pessoa podem mostrar um comportamento incomum e muitas vezes diante das câmeras. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 momentos surpreendentemente fora do comum de lutadores. Número 10, Michael Chiesa forçando trash talk. Defender a honra da mãe é papel de qualquer filho que se preze. Don't you ever talk about my fucking mom. E muito por isso, Chiesa perdeu a cabeça na troca de farpas com Kevin Lee, quando o rival citou a sua, mesmo que ele literalmente só tenha falado que ela tinha ingressos para a luta deles. Mas aí o até então respeitoso Chiesa se mostrou na verdade bem disposto a falar besteira na coletiva de imprensa. Aside from that, he just looks like some dork that got kicked out of Woodstock. Apesar do clima quente, a rivalidade com Kevin é encarada mais tensa do que o normal contra Anthony Pettis na pesagem cerimonial. Chiesa tem sido um cara incrivelmente tranquilo desde o título no The Ultimate Fighter até sua chegada aos meio-médios. Talvez ele tenha se irritado com a opinião dos fãs depois dos últimos resultados de suas lutas, ou o mais provável, ele viu que não rendeu muitos frutos, já que ele perdeu nas 2 vezes que resolveu tentar a sorte como vilão, assim como ele admitiu recentemente. I'm 0-2 in fights that I've tried to get into the trash talk stuff. I'm not gonna go against my personality. I'm not gonna go against who I am. You know what I mean? I tried that. Fato é que depois que ele parou de falar besteira por aí e subiu para a categoria dos meio-médios, ele tá mandando bem, já tendo emplacado 3 vitórias consecutivas até aqui. Número 9, Darren Till com medo de lutar. Pro mundo exterior, a cidade de Liverpool é conhecida por 3 coisas: esportes, o sotaque em comum e o berço de caras durões. E sua melhor exportação pro MMA certamente se encaixa nesse perfil. Em sua ascensão invicta até a disputa pelo cinturão dos meio-médios, Darren Till exalava confiança e tinha essa postura destemida. Quando ele superou Stephen Thompson em sua cidade natal, Till esbravejou sua forma de pensar. I'm not scared of anyone. No one. Vale citar que esse cara já foi esfaqueado no passado, mas seguiu mentalmente forte. Mas uma vez que sua invencibilidade foi derrubada por Tyron Woodley e Jorge Masvidal, a confiança da cria de Liverpool acabou abalada. Depois de voltar a vencer em sua mudança para a categoria dos médios contra Kelvin Gastelum, Till admitiu que estava aterrorizado e que não queria lutar. Tell you, I was trying to fake an injury before walking out. I was thinking of an injury to fake because I just simply did not want to get in there. Ver um dos lutadores mais confiantes e seguros do MMA se abrir dessa forma foi certamente algo chocante, especialmente para um cara do nível dele. Número 8, Kelvin Gastelum se declara campeão dos médios. Falando em Gastelum, existe uma clara tendência no MMA moderno onde lutadores seguem ou copiam os passos de Conor McGregor para se tornarem mais expressivos fora do octógono na busca por mais popularidade. His question is, why you talking shit? That's his question. Muitos lutadores já foram por esse caminho, incluindo Kelvin Gastelum, em praticamente toda a entrevista que ele deu desde que foi azarão na conquista do TUF em 2013. Kelvin sempre adotou uma postura tranquila, um cara de boa que foge do drama e da extravagância que alguns de seus colegas fabricam. Mas ele deve ter recebido algumas dicas do amigo Henry Cejudo, ou então recorreu a Chael Sonnen depois da baixa de Robert Whittaker na disputa do título programada para o UFC 234. Então Gastelum apareceu na arena para dar entrevista à imprensa, ostentando um cinturão do UFC, se autoproclamando campeão dos médios. You know, in my world, in the wrestling world, you know, a guy shows up, makes the weight, for whatever reason can't continue on to the competition. And that's a forfeit. Automatically, that makes me the champion. Ver Kelvin agindo dessa forma foi bastante constrangedor, como Michael Bisping bem disse. But he literally stood there all night with Henry Cejudo's championship belt over his shoulder. You know, and at that point I was like, come on, Kelvin, man. A little bit cringe. Mas acontece que depois do evento ele explicou que tinha medo do UFC passá-lo pra trás e assim ele ficaria sem a chance pelo cinturão, por isso a cena toda. Não dá pra ter certeza nessa, mas pelo menos ele disputou o cinturão interino contra a Adesanya. Número 7, o senhor maravilhoso falando besteira. Se a categoria do UFC for movimentada, vencer lutas pode não ser o suficiente pra você alcançar a chance pelo cinturão. Olha só a mudança de postura de Leon Edwards nos meio-médios. Mas não faz muito tempo, Phil Davis estava nessa mesma posição, com a sua personalidade habitual e
e seu wrestling pesado, conhecido por ser um estilo chato, o 4 vezes All-American campeão da divisão nacional estava sendo subestimado na corrida pelo cinturão de Jon Jones, apesar de ter vitórias contra Gustafsson, Minotauro e Machida. Então, rumo ao duelo contra Anthony Johnson na coluta principal do UFC 172, evento que Jones estava encabeçando, Phil Davis abandonou seu comportamento respeitoso e atacou o campeão durante uma conferência por telefone, ignorando seu próprio adversário, dizendo que colocaria Jones para baixo e arrancaria seu braço. Ele provocou, dizendo que Jones pareceu horrível contra Gustafsson e que teve sorte dos juízes darem a vitória para ele. Isso tudo enquanto Jones comicamente se divertiu e perguntou quando ele tinha mudado de postura. That wasn't nice, bro. What's wrong with you, Phil? Bro, when we become like this? Foi algo que nunca tínhamos visto vindo de Davis, que até então sempre era visto relaxado e fazendo piadas. Ironicamente, ele acabou tranquilamente derrotado por Anthony Johnson. De que adiantou, né? Número 6, eu não estou impressionado. Saint-Pierre é a absoluta epítome das artes marciais mistas. Ele incorpora o trabalho duro, os aspectos respeitosos do esporte e é sempre educado com seus adversários, até mesmo quando perguntou se Michael Bisping estava intoxicado. Are you intoxicated or something? Is that all you're gonna say? That's why you wear some sunglasses? Is that the only line you've got, John? Are you intoxicated? Yeah. O canadense implorou literalmente por uma disputa de título no cage e provavelmente nunca ofendeu ninguém de propósito na vida. Então, quando o GSP entrou no octógono no UFC 63 para promover uma luta contra o então campeão Matt Hughes, que não era só seu ídolo, como também o único homem àquela altura que tinha o vencido, todo mundo esperava um simples sinal de respeito. Mas o fato é que acabamos brindados com essa pérola. I'm not impressed by your performance. Sim, GSP simplesmente insultou o Hughes na cara dele, claro, um insulto gentilmente polido com a delicadeza canadense, até com abraços e apertos de mão, mas foi um momento cômico que pegou todo mundo desprevenido. Ninguém esperava isso de GSP. Embora o momento tenha sido eternizado, GSP depois se desculpou por suas palavras e admitiu que o ato tinha fugido à sua personalidade. Após o arrependimento de Saint-Pierre, os fãs respiraram um pouco mais aliviados e tudo voltou ao seu lugar. Not impressed by your performance. Número 5, McGregor humilde. Desde sua estreia no UFC em 2013 até a rivalidade que ultrapassou os limites com Khabib, Conor McGregor sempre abusou de provocações para promover suas lutas e também para mexer com o psicológico dos rivais. Isso fez José Aldo vacilar feio e acabar sofrendo uma queda humilhante, rendeu diversas frases históricas contra Nate Diaz e até contra o pobre Jeremy Stephens, que tentou pegar carona no hype do irlandês e acabou tomando uma invertida histórica. Who the fuck is that guy? Mas falar besteira demais se tornou algo pessoal contra Khabib, embalado pelas doses de seu whisky Proper 12 e algumas ações criminosas que se tornaram públicas. Ficou claro que Conor tinha passado dos limites, se enrolando nas próprias confusões que se metia, mas aí, quando ele retornou pro duelo contra Donald Cerrone, testemunhamos um cara completamente diferente do que a gente conhece. Um super educado e comportado McGregor que evitou de tudo que foi jeito a postura agressiva de ataque verbal, mesmo apesar do passado com o cowboy. Ele ainda foi além e chegou a dizer, abre aspas, haverá sangue, mas sem rixa, fecha aspas. Ele não se atrasou para a coletiva de imprensa, o que foi um milagre em se tratando de quem é, e pela primeira vez na história não mostrou nada além de respeito pelo oponente. You know, he's become a family man. Obviously you've seen him compete so many times. It's hard not to respect Donald right now at this stage, and he has my respect. No fim das contas, independente da postura pré-luta, McGregor anotou uma das mais rápidas e espetaculares performances da carreira. Algo me diz que muito em breve ele pode acabar voltando à sua personalidade normal se conseguir arrancar de Dana White a sonhada chance contra Khabib Nurmagomedov no futuro, sem contar que ele não mede palavras com Jorge Masvidal também. Número 4, Shinya Aoki e o dedo do meio. O espírito esportivo está sempre presente no MMA, mesmo os maiores falastrões do esporte quase sempre demonstram respeito uma vez que a luta acaba. O japonês Shinya Aoki, com exceção de uma luta, não foi diferente. O ex-campeão do Shotô, do One e do Dream é um competidor feroz disposto a arrancar um ou dois membros do seu corpo só para obter a vitória. Mas normalmente ao final da luta é sempre como a cena protagonizada com Sakuraba, quando ele caiu aos prantos ao bater a lenda como sinal de respeito. Mas um momento fora do comum de Aoki aconteceu imediatamente depois que ele quebrou o braço direito de Mizuto Hirota e o rival se recusou a dar os 3 tapinhas. A luta de 2009 foi o tirateima das 9 lutas programadas no duelo de eventos entre o Dream e o Sengoku. Então, com o lado emocional já carregado e um pouco de provocações pré-luta, Aoki virou para o rival semi-mutilado e lançou o dedo do meio num carinhoso ato contra o adversário desamparado. Um dos maiores exemplos de desrespeito
feitos já protagonizados no mundo das lutas, que ninguém esperava vir de Aoki. Ele ainda foi além e ostentou o dedo do meio para o público presente, ofendeu uma das Ring Girls e deixou todo mundo que estava assistindo confuso. Ele nunca tinha agido daquela forma, então foi sem dúvida alguma um momento estranho e raro na sua carreira. Número 3, Clay Guida cauteloso. Se você já viu alguma vez uma luta de Clay Guida, eu imagino que você tem a seguinte lembrança: uma encarada super tensa, a porrada comendo como se não houvesse amanhã e seu cabelo sacudindo como num show de rock. É assim que ele luta. Mas na única luta principal que ele fez no UFC, Guida pela primeira vez decidiu seguir uma estratégia diferente de partir pra cima e brincar de roleta russa. No! No! Durante todos os 5 rounds contra Gray Maynard, ele andou na sua bicicleta imaginária e se esquivou daquele jeito que dá enxaqueca só de olhar. Cansado de correr atrás dele, Maynard se irritou no 4º round e Dan Miragliotta até advertiu Guida por falta de combatividade. Isso mesmo, Clay Guida foi advertido por falta de agressividade, frase estranha, né? Sua entrada eletrizante para as lutas sempre deixaram os fãs prontos para assistirem uma guerra, mas talvez o cabelo bagunçado dele sendo trançado pela primeira vez no octógono era uma metáfora do plano montado por Greg Jackson e companhia, e estrategicamente desenvolvido para evitar a mão pesada e o wrestling de Maynard. No que resultou essa mudança de postura no estilo de luta? Uma derrota na decisão dividida e sonora às vaias. Ele nunca mais cometeu esse erro. Número 2, o predador de arma travada. É difícil dizer se existe um lutador com poder de nocaute mais avassalador que Francis Ngannou no MMA. Pergunte a Andrei Arlovski e Alistair Overeem. Se você inventar de trocar porrada com ele no octógono, há uma chance decente de você ver Deus. Apenas Stipe Miocic tinha sobrevivido à tempestade até então no UFC e só conseguiu defender o título dos pesados porque explorou o jogo de chão e o preparo físico de Ngannou. Não foi vergonha nenhuma pro camaronês, considerando que ele só tinha 5 anos de MMA, mas era hora de recomeçar. Então os matchmakers do UFC o escalaram contra outro bicho de mão pesada, Derrick Lewis, e a expectativa era que alguém ia dormir. Pois é, mas quem acabou dormindo fomos nós. Que luta sonolenta. Praticamente nada aconteceu e Herb Dean precisou até interromper a luta diversas vezes para pedir que eles lutassem de verdade. Ngannou passou de um lutador devastador no primeiro round para um cara que estava hesitando para soltar um simples jab, conectando apenas 11 golpes em 15 minutos e perdendo na decisão. Dana White chamou a luta de abominável e afirmou que o ego de Francis tinha saído do controle, embora o próprio lutador tenha admitido que o problema foi ainda não ter superado a derrota para Miocic e por isso ele hesitava em atacar. Para a alegria dos amantes do nocaute, essa luta foi um caso à parte. Francis Ngannou voltou a atuar como uma carreta desgovernada, atropelando seus últimos 3 rivais no primeiro round. Número 1, o voo da águia. Tirando o fato de que quando a porta do cage se fecha, ele aplica uma surra em quem tiver na sua frente, esse russo 2 vezes campeão mundial de sambo é um cara bem descontraído, que só quer treinar, lutar e seguir em frente sem muita história. Você já deve ter visto o lado bem-humorado de Khabib na AKA, e normalmente Nurmagomedov é respeitoso em relação a seus rivais depois das lutas, chamando Al Iaquinta de gangster americano de verdade e depois leiloando uma camisa de luta por $100 mil e doando dinheiro para a instituição de caridade de Dustin Poirier. Mas contra Conor McGregor no UFC 229, a quantidade exagerada de provocações pessoais, o fatídico ataque ao ônibus e, claro, Dillon Danis à beira do cage eram todos os ingredientes que Nurmagomedov precisava para explodir. Então, depois de finalizar Conor, Khabib fez jus ao apelido de águia e voou para cima do companheiro de treinos do rival, Dillon Danis, que supostamente o provocou durante a luta, iniciando assim uma confusão generalizada. Foi uma atitude agressiva e imprudente que nunca vimos Khabib adotar. A natureza chocante do ato e a multa ridícula que o russo teve que pagar são motivos suficientes para fazê-lo chegar ao topo dessa lista. E aqui vai um salve para Charlie Howard, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Charlie no Twitter através do @MMA_Charlie. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter e no Instagram através do @TomMJMoore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o que você achou do vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.